Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje o domingo do publicano e do fariseu. Domingo passado, este domingo e o próximo domingo são chamados triódio, que são temas espirituais que vão nos aproximando do início da nossa quaresma. No domingo passado, nós vimos o Evangelho de Zaqueu. Reparem que no Evangelho de Zaqueu, Jesus vai na casa de Zaqueu. Vai visitar Zaqueu. De certa forma, isto corresponde com a própria encarnação do Verbo. Deus veio a este mundo visitar a humanidade, a sua criação. Ele veio até nós. Neste Evangelho de hoje, há uma diferença substancial. Não é Deus que vai visitar o homem. Ao contrário. O homem que vai ao templo de Deus. É o contrário. Então, este Evangelho nos propõe e nos mostra duas formas de aproximação a Deus. As duas são muito importantes. E nós temos que compreender a dinâmica dessa aproximação. Então, diz o Evangelho que dois homens se aproximaram ao templo. Primeiro, o fariseu chega e diz: Senhor, te dou graça, porque eu não sou como os outros homens. Como esse publicano ali, que é um pecador. Eu jejuo, eu pago dízimo, eu cumpro todos os mandamentos, então eu sou ótimo. Está dizendo a Deus: olha, eu cumpro tudo que tu pedes que eu faço. E é verdade. Ele era um homem nos parâmetros humanos, cumpridor da lei. O fariseu é aquele que conhece a lei, estuda a lei, vive a lei. Mas vejamos a maneira como ele vive essa lei. Ele está diante de Deus, se orgulhando de fazer o que Deus pede que ele faça. É verdade. Deus pede tudo isso: cumprir o mandamento, participar lá da sinagoga, jejuar, que ele não adultera, que ele não rouba, enfim, cumpre a lei. Mas tem um segundo homem aí. Quem é? O publicano. O publicano é aquele que não segue a lei. É um homem pecador mesmo. Mas há uma diferença. O publicano, diante de Deus, nem sequer levanta os olhos para Deus. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de entrar no teu templo e estar diante de ti. E o Senhor Jesus Cristo diz: este homem foi justificado. Aquele que se exalta será humilhado, e os que se humilharem serão exaltados. Então nós temos aqui dois momentos. O homem, podemos dizer, o homem exterior, fariseu, e o homem interior, o publicano. Como é que funcionam esses dois momentos? Vamos tentar contemplar o que esse Evangelho está nos ensinando. Então nós temos a seguinte dinâmica: o homem interior, ele reconhece o seu pecado. E aí temos o salmo do rei Davi, quando diz: eu conheço o meu pecado, minha iniquidade. Dizem os santos que o maior milagre não é fazer aquelas operações miraculosas, curas e tal. Isso é fantástico. O maior milagre é conhecer os seus pecados. O que Deus pede é isso.
sede santos como eu sou santo. O santo é aquele que conheceu os seus pecados e por conhecer os seus pecados, santificou-se. Essa é a dinâmica. Então, o homem interior olha para seu coração e reconhece que há pecado. Depois que ele conhece os seus pecados, ele poderá fazer o cumprimento da lei, que é o homem exterior. Então tem que começar do interior. Mas o que acontece na prática? Nós estamos voltados para fora, olhando as coisas de fora. E Cristo disse, são como túmulos, bonitos por fora, e por dentro são podres. Então Deus que quer que nós invertamos essa equação. Primeiro vamos cuidar do coração, do interior. Depois vamos deixar ele bonito por fora também. Portanto, a dinâmica é muito simples. O homem interior cuida primeiro do interior e depois vai cuidar do exterior. As coisas se combinam. Mas, se o homem, no seu interior, se orgulha daquilo que deve fazer, ele está pecando diante de Deus. E aqui há um engano, podemos nos enganar da seguinte forma, diz assim, aquele que se exaltar será humilhado, o que se humilhar será exaltado. Parece estar em contradição com aquela parte do Evangelho que diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. E aí alguém pode dizer, está se contradizendo. Está pedindo para mostrar a luz e na outra está dizendo que tem que ser humilde. Cuidado. A humildade é diante de Deus. Aquilo que Deus nos deu, como os dons, é para que nós mostremos a obra do Senhor. Aí sim, brilhe a vossa luz. Brilhe o Espírito que está em vós, para que se mostrem as obras do Pai que está em vós. Essa é a sequência do Filho. Então, aquele que recebeu o dom da cura, não vai curar, porque para não parecer que está se amostrando. Nada disso. Ele vai continuar curando, porque é dom de Deus. Agora, ele reconhece que aquilo não é dele. Aí é que entra a humildade. Tudo que tens, São Paulo diz, de que te glorias, se tudo que tens te foi dado por Deus. Olha. Então nós temos que usar sim os dons que Deus nos deu. O dom da cura, o dom do ensinamento, o dom da paciência, o dom da humildade, o dom da fortaleza, o dom da eloquência, todos são dons de Deus, para a obra de Deus. O que nós não podemos fazer é tratar disso como propriedade particular nossa, ou como eu sou bom. Não é nada disso. Então, o movimento correto é se aproximar de Deus com humildade, porque ninguém é suficientemente santo para chegar junto de Deus e aí, tudo bem, sou santo igual a tu. Não é nada disso. Sabe por quê? Porque Deus é absoluto. Se você é 5% santo, 10, 15, 20, 100% santo, ainda é pouco diante de Deus. Ninguém vai ser tão grande, tão santo, que vai chegar diante de Deus de igual a igual. Temos que ter noção do senso de proporções. Diante de Deus, nós seremos sempre pequenos, seremos filhos. Ninguém é maior do que o pai ou a mãe. Sempre seremos filhos de Deus. Deus é maior, sempre em tudo. Então, diante de Deus, temos que ser humildes. Essa é a postura correta. Reconhecer que, mesmo que sejamos já santos, em algum momento pecamos. Então, não somos pecadores, arrependidos. Todos os santos pecaram e se arrependeram.
diante de Deus, reconhecem e receberam a salvação de Deus. Portanto, a humildade diante de Deus é o princípio, e nós vimos em Zaqueu que a salvação é universal, é para todos. No Evangelho de hoje nós vemos que a humildade é a porta que abre para Deus, é a humildade. Deus não resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aos vaidosos. Deus não suporta. Então, a humildade é a porta que abre nossa entrada para o relacionamento com Deus. Portanto, guardemos o exemplo do publicano, a humildade, mas também não esqueçamos que temos que fazer com humildade tudo aquilo que o fariseu faz. Porque alguém pode dizer, então quer dizer que o pecador pode. O pecador pode. Não, não é assim não. O Evangelho está dizendo, seja humilde como publicano e faça as obras do fariseu com humildade. Aí está perfeito.